Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área para nossa aula de número 2 de calorimetria. Após o enorme sucesso da aula 1, que foi um pedido muito grande, nada melhor do que a aula 2 para essa continuação desse curso de calorimetria. Se você caiu aqui de paraquedas e não viu a aula 1, vou colocar aqui no card ou na descrição para que você possa ir para a aula 1. Retorne para a aula 1, assista a aula 1 com calma, depois vem para cá assistir. Tá gostando desse conteúdo? Comenta, se inscreve, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber a notificação no seu celular e você assistir, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Presta atenção. Hoje nós vamos falar acerca de capacidade térmica. Mas Lincoln, o que é essa tal de capacidade térmica? Capacidade térmica, ao invés de definir, eu vou colocar a equação. E dentro da equação a gente vai explicar isso aí, tá bom? Presta atenção. A equação de capacidade térmica é a seguinte. Capacidade térmica, que será esse C aqui um pouquinho diferente, será a quantidade de calor que um corpo recebe ou que um corpo cede, dividido pela variação de temperatura desse corpo. Tudo bem? Então, capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura que esse corpo sofre. E aí, vamos fazer o seguinte. Esse Czinho um pouquinho diferente, eu faço ele um pouquinho quadrado para a gente não confundir com calor específico. É de capacidade térmica. Quando eu olho aqui para esse cara aqui, quantidade de calor, qual seria a unidade de medida de quantidade de calor no sistema usual, ou seja, no sistema que nós estamos usando? Seria calorias, correto? Correto, Lincoln. E a variação de temperatura, Lincoln, seria em qual unidade de medida? A unidade de medida aqui, de variação de temperatura, seria em graus Celsius. Lincoln, então, capacidade térmica, como é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, isso aqui seria calculado na seguinte unidade de medida, em calorias, correto? Em calorias por graus Celsius. A unidade de medida já nos dá um entendimento do que é capacidade térmica. Como assim? Vamos supor que eu tenho certa massa de uma substância e eu diga que essa substância ela tem uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para eu aumentar 1 grau Celsius dessa substância, eu vou precisar dar a essa substância 20 calorias, ou seja, essa substância vai precisar receber 20 calorias. Vamos supor que eu tenho uma massa de água e ela está a 18 graus Celsius. Eu quero que ela chegue a 19 graus Celsius. Se a capacidade térmica dela é essa, 20 calorias por grau Celsius, é só eu dar 20 calorias a ela, que ela vai aumentar 1 grau Celsius, vai sair de 18 para 19. Ah, Lincoln, eu entendi. Então, capacidade térmica é a energia necessária para variar 1 grau Celsius. Se eu quiser que o corpo aumente 1 grau Celsius, eu dou o calor. Se eu quiser que ele diminua, eu retiro o calor. E o quanto de calor eu dou ou retiro para variar 1 grau Celsius, nós daremos o nome de capacidade térmica. Caramba, entendi. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor de um corpo dividido pela sua variação de temperatura. Eu coloquei a legenda aqui, ó. Czinho é a capacidade térmica, Q é a quantidade de calor e Δθ é a variação da temperatura. A equação principal aqui, que nós chamaremos de equação número 1, é essa. Capacidade térmica é quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Tudo bem, mas olha só. Será que eu ter uma certa massa de uma substância e ela ter uma capacidade térmica, se eu tiver a mesma substância, só que em mais quantidade, com uma massa maior, será que a capacidade térmica vai ser a mesma? Não, né? Porque quanto maior a massa, mais energia eu preciso para aumentar 1 grau Celsius. Consequentemente, maior será a capacidade térmica. Como que eu vou avaliar isso aqui? Eu fiz aqui, ó. Se lembrarmos que, quando eu falo de calor sensível é o
quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Lembrei isso. Aí eu vou pegar essa equação aqui que diz que Qzão, quantidade de calor, é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, e vou substituir na equação 1, que é essa aqui. Como, Lincoln? Capacidade térmica é o quê? É a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Só que olha que interessante. Qzão é igual a mc delta θ. Então, vou substituir o Qzão pelo quê? Pelo m vezes o c vezes o delta θ. Dividido pelo delta θ. Lincoln, eu tenho delta θ em cima e eu tenho delta θ embaixo. O que a matemática permite? Permite que eu corte o delta θ de cima com o delta θ de baixo, sobrando unicamente o seguinte, que capacidade térmica é igual a massa do corpo vezes o calor específico. Coloquei a legenda de cada um ali. Aí você percebe o seguinte, que quanto mais massa um corpo tem, maior é a sua capacidade térmica. O que isso quer dizer? Quanto maior a massa do corpo, mais energia eu vou precisar para variar 1 grau Celsius, correto? Quanto menos massa eu tiver, menos energia eu vou precisar para variar 1 grau Celsius. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 gramas de água. A capacidade térmica é 1. O quanto de calorias eu vou precisar para aumentar 1 grau Celsius é 1. Mas se eu pegar agora 1 quilo de água, eu vou precisar de mais calorias, né? Então a capacidade térmica vai ser maior. A gente percebe que há uma proporcionalidade entre a massa e a capacidade térmica. Capacidade térmica é o quê? Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius. Não confunda capacidade térmica por calor específico. Como você pode perceber, capacidade térmica vai depender da massa. E calor específico, que é aquela característica da aula 1, ele vai depender da substância unicamente, né? Por exemplo, água. Se eu tenho 1 litro de água, 1 litro de água tem um calor específico, 1. Show? E se eu tiver 10 litros de água? 10 litros de água, o calor específico também vai ser 1, porque o calor específico, ele depende do quê? O calor específico, ele depende da substância que eu estou analisando, né? Então, ele depende da substância. Não é igual à capacidade térmica, porque a capacidade térmica vai depender da quantidade de substância que eu tenho. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Beleza, beleza, beleza? Então, temos essas duas maneiras de calcular a capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor sobre variação de temperatura, e capacidade térmica é massa vezes calor específico. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha te ajudado, e deixe os comentários aqui qualquer dúvida, certamente irei respondê-los. Beleza? Muito obrigado pelo carinho, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima aula.